Lá em abril, a gente conversou um pouquinho sobre o que está aqui, que era a importância da devocional. Né? Então, a gente falou sobre, poxa, como é importante a gente começar com um momento de oração, a gente ter o hábito da leitura diária, o hábito de ter um momento com Deus. A gente falou sobre como que a gente pode aprofundar o texto, estudar um pouquinho melhor no momento desses. E a gente falou também sobre a oração no final, que é aquele momento que a gente tem, então, de se prostrar diante de Deus, apresentar nossos pedidos, mas não só apresentar nossos pedidos. A oração ela consiste em muito mais sobre isso, certo? E é um pouquinho isso que a gente vai conversar hoje. Tem que ligar, né? Ligado funciona melhor. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho hoje de oração. A gente vai aprofundar bastante a oração. Imaginem, para quem estava aqui em abril, lá, entendeu qual que é a importância da devocional, a gente vai aprofundar hoje, então, sobre a oração quando a gente encerra o período devocional. Eu vou pedir para vocês abrirem, então, o 6, por favor. Mateus 6, dos versículos de 5 a 13, tá? E a gente vai analisar aqui, então, Jesus está falando para os discípulos, tá? Como que eles devem orar. Então, ele está advertindo eles sobre algumas coisas que eles não devem fazer, sobre tipo, orar, falando palavras repetidas, né, no automático. Ele está falando sobre pessoas que, quando vão orar, elas têm uma postura de querer, de certa forma, em resumo, de maneira bem direta, se aparecer, né, mostrar, orando. Isso era bem comum na época, porque no contexto que eles estavam, lá do judaísmo, tinham os mestres da lei, né, aqueles judeus mais bem tradicionais, aqueles de alto escalão, digamos assim, e eles no templo lá, eles faziam questão de demonstrar que eles estavam orando, de demonstrar que eles estavam... Jesus, ele olha para tudo aquilo, então, e ele conversa com seus discípulos, dá uma orientação um pouco diferente. Vamos ler então, Mateus 6, versículos 5 ao 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aqui nesse trecho em específico, porque Jesus ele passa, a cada versículo, se a gente prestar atenção, ele passa uma instrução diferente de como a gente deve fazer, de como a gente deve se portar em um momento de oração. E é engraçado porque, como é algo que é muito conhecido na cultura geral hoje, inclusive de outras religiões, a gente acaba sempre passando por isso aqui no automático. Então, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Primeira coisa, versículo 6, ele fala em relacionamento. Isso vai muito de encontro com o que a gente falou lá em abril, no momento devocional, com a importância de a gente ter um relacionamento com Deus, a gente ter um relacionamento diário com Ele. Segunda coisa, versículos 9 e 10, ele fala sobre a adoração. A gente vai entender hoje o que é adoração na oração. Próximo, versículo 11, ele fala sobre reconhecer a dependência. Sobre a dependência de Deus. E versículo 13, ele fala sobre clamor, os nossos pedidos de oração. E vocês notem que eu pulei o versículo 12, porque ele fala de uma... Até botei em amarelo aqui de algo bem importante que a gente não vai falar hoje, que é justamente a questão do perdão. A gente já falou sobre perdão outra vez, e perdão é um assunto que dá para falar, tirar um momento para falar só de perdão, porque tem muita coisa para falar. Mas hoje o foco aqui é a gente aprofundar, então, nesses 4 elementos da oração, conforme Jesus nos instrui. Perfeito?
Então, relacionamento, tá? É o que fala no versículo 6. Ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando a gente começou lá em abril, a gente falou sobre que a gente tem relacionamento, 2 tipos de relacionamento na nossa vida. A gente tem relacionamentos por afinidade, espontâneos, nossos familiares, nossos amigos, pessoas do grupo célula, pessoas com quem a gente quer, deseja estar perto. E a gente tem relacionamentos por interesse e obrigação. No trabalho, a gente se relaciona com nossos chefes, nossos colegas de trabalho. Nem sempre a gente gostaria, não goste das pessoas, mas a gente está lá para cumprir uma obrigação, né? E a gente tem sempre algum interesse, né? A gente está lá para obrigação para receber um salário. A gente tem um relacionamento com o nosso professor na faculdade, na escola, para aprender, ter um aprendizado. A gente se relaciona com clientes para poder adquirir uma experiência. E assim a gente vai conduzindo a nossa vida. E me preocupa aqui o fato de que a gente, como cristão, muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, elas buscam Deus com a intenção de querer um relacionamento por interesse, porque elas querem e desejam algo. E, na verdade, deveria ser o contrário. A gente deveria buscar a Deus em primeiro lugar por afinidade, por amor, por simplesmente desejar estar na presença de Deus. Certo? Mateus 22, ele fala o seguinte, 22, 36 e 37. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso quem perguntou para ele foi um judeu, tá? Um dos mestres que ficava na sinagoga. Nessa altura do campeonato aqui, eles já estavam querendo, a intenção dele era claramente desautorizar Jesus na frente dos outros mestres dentro do templo. E ele fez essa pergunta com a intenção de que existem 10 mandamentos do Antigo Testamento e ele queria, fosse qual fosse a resposta de Jesus de qual seria o mandamento mais importante, e iria argumentar se o outro mandamento não era mais importante do que aquele. Jesus, percebendo isso, então ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, nesse momento, ele quebrou aquela ideologia baseada na lei judeu. Então, no versículo 37, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E é justamente isso. O que a gente faz com as coisas que a gente ama de verdade? As coisas que a gente tem prazer. A gente dedica tempo. A gente sai do trabalho, a gente ama a nossa família. A gente sai do trabalho, a gente quer ir para casa para quê? Estar com a nossa família. A gente gosta de ver um joguinho de futebol. Poxa, tem lá jogo do Grêmio, do Inter. Tu fica ansioso para poder assistir o jogo. E assim, entre vários motivos. Então, as coisas que a gente gosta, que a gente se deleita, que a gente tem prazer, naturalmente a gente vai dedicar tempo, de maneira espontânea. E a questão é, a gente está desejando ter tempo com Deus de maneira espontânea? É esse ponto que a gente tem que começar a olhar para o nosso coração hoje e refletir um pouquinho mais. Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala de se conhecer. À medida que a gente começa a gostar de alguma coisa, a gente tem interesse por aprofundar. A gente quer conhecer mais, a gente quer passar mais tempo junto. A questão é que Deus ele não precisa passar mais tempo conosco. Ele já nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe exatamente o que está lá no íntimo do nosso coração a todo instante. A questão é que a gente precisa desejar estar com Deus, se relacionar com Ele, conhecer Ele, e à medida que a gente vai conhecer Deus, vai se relacionando com Ele, a gente vai conhecendo o amor dele por nós e automaticamente a gente vai começando a confiar mais em Deus, experimentando o seu cuidado, conhecendo uma sensação de ser verdadeiramente amado. Aquele amor que nos constrange por ser de graça, certo? Então a questão é que Deus ele nos ama sem esperar nada em troca. Ele se alegra em se relacionar com nós e da mesma maneira Deus ele espera que a gente se alegre em se relacionar com Ele. É simples. É simples. Mas, de novo, pessoal, é algo que deveria ser o nosso dever de todo cristão buscar de maneira espontânea, desejar isso todos os dias. Certo? Vamos para a segunda parte, então. Quando a gente fala ali no versículo 9 e 10 sobre adoração.
Versículos 9 e 10 fala sobre adoração. Muito importante, até botei aqui embaixo, né, que a adoração, quando a gente procura, quando tu vai pesquisar o significado da palavra no hebraico, que a Bíblia traz, essa palavra, a pronúncia seria mais ou menos algo do tipo shahá, né, que significa prostrar-se, curvar-se, inclinar-se. Então, os hebreus eles se prostravam num ato de reverência, de reconhecimento, de honra, submissão à autoridade de Deus. Só que tem um detalhe, era de maneira espontânea, porque eles conheciam a Deus, eles sabiam, eles vivenciaram muito a provisão divina de Deus diante deles de maneira, inclusive, sobrenatural. E quando a gente fala nisso, a gente olha para adorar, a gente tem que pensar em adoração como a adoração ela nos conduz a uma postura, tá? A nossa postura em oração. Então, quando a gente começa a olhar essa parte do versículo 9 e 10, vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, reconhecimento, respeito. Santificado seja o teu nome. Honra. Honrar o nome de Deus. Seja feita a tua vontade. Submissão. Submissão à autoridade de Deus de maneira espontânea, aqui na terra como no céu. Então, notem que Jesus ele instrui os discípulos a orarem, começarem uma oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele instrui os discípulos a começar uma oração com o quê? A adoração, porque a adoração ela vai nos colocar de maneira automática, espontânea, a uma postura de reverência diante de Deus. Muitas vezes a gente quer tanto, tá com algum problema, a gente vai orar a Deus, a gente já chega para Deus pedindo. Sorte nossa que Deus ele não exige o devido respeito que ele merece, né? Muitas vezes, senão é bem complicado. Mas é interessante isso daí, né? Como Jesus ele nos instrui a começar uma oração. E essa posição de dependência não é uma questão assim de nos colocar no nosso devido lugar como menosprezados, mas sim numa posição de dependência e confiança, né? Que por sua vez vai nos induzir ao quê? A um exercício de fé. Então a gente está chegando diante de Deus, a gente adora Ele, a gente exalta Ele, que nem a gente cantou no louvor ali sobre a música de Jó, né? Tipo, a gente exalta a Deus, a gente louva Ele pelo que Ele é, antes da gente pedir qualquer coisa, só por a gente estar na presença dEle. Só que tem um porém nessa questão da adoração, é que eu só posso adorar aquilo que eu conheço. Então, de novo, a gente cai na questão anterior do relacionamento. Que como qualquer coisa que a gente reverencie, adore e tenha prazer, é absolutamente necessário que a gente conheça aquilo que a gente está adorando. Então, é absolutamente necessário que a gente conheça a palavra de Deus. Muito bem. E aí a gente entra para o nosso terceiro ponto, que é a dependência. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Eu vou pedir para vocês agora abrirem Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículos 1 ao 8, a gente vai ler. Tá? Aqui a gente tem uma ilustração importante, né, de uma parábola que Jesus contou aos discípulos, que fala justamente sobre isso, né, sobre a questão de dependência. Então vamos ler junto ali Lucas 18, versículos do 1 ao 8. Ele fala o seguinte: esperamos. Ah, tá bom, Diogo. Vamos lá então, pessoal. Lucas 18, 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-lhes esperar? Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então aqui, nesse trecho, aqui nessa parábola, Jesus ilustra para os discípulos, com essa questão da viúva,
no primeiro versículo ali, justamente a questão de nunca desanimar. Deixa eu passar aqui para deixar aqui. Perfeito. Nunca desanimar. E o interessante aqui é que o que acontecia aqui? No contexto da época, lá, quando uma mulher ficava viúva, culturalmente, né, essa mulher ela passava por muitas dificuldades, porque ela herdava de tudo que era dívida, se o marido deixava pendente, ela acabava herdando, mas, ao mesmo tempo, a mulher ela era colocada numa posição cultural onde ela não era, na maioria das vezes, ela não era respeitada, se ela não era casada. Então, era bem complicado a situação. E aqui ele diz, o Jesus ele faz essa analogia porque ele queria dizer para os discípulos o seguinte: a gente vai ter tribulação, a gente vai ter dificuldade. E a primeira coisa que a gente deve se lembrar de fazer nesses momentos é o quê? Orar continuamente. E é engraçado que lá no final, ele faz um paralelo, lá no versículo 7, ele diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam por ele dia e noite? Continuar fazendo esperar, ele vai fazer justiça e depressa. Só que daí eu trago uma outra analogia, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, perfeito. Que na Bíblia, quando a gente vai procurar lá nos textos originais e tudo, quando se fala em tempo, se fala em tempo em duas palavras diferentes. Se fala em tempo no grego, sempre no grego, às vezes se usa a palavra cronos e às vezes se usa a palavra kairos. Quando se fala cronos, geralmente na linguagem hebraica, ele é um tempo quantitativo, é o nosso tempo. Daqui a 24 horas vai ser segunda-feira, daqui a 48 horas vai ser terça-feira, então o nosso tempo vai passar. Só que quando Jesus ele fala sobre o tempo de Deus, ele usa o termo kairos, que é em relação ao momento oportuno. Então, o que ele está falando nesse texto aqui? Que a gente deve perseverar em oração diante de tribulações, a gente deve ter fé que a justiça que é de Deus em nosso favor, ela vai ser feita, a gente tem essa promessa, só que a gente não deve esquecer que isso a gente está falando no tempo de Deus, no tempo oportuno. Por quê? Porque quando a gente fala em perseverar em oração, existe um propósito muito grande, uma intenção de Deus, que é de moldar o nosso caráter. Certo? Vocês não precisam abrir, mas lá em Romanos 5 fala o seguinte, do versículo 3 ao 4. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E nos concedeu como Espírito Santo? Por meio do sacrifício em cruz em nosso favor. Então, nos momentos de tribulações, Jesus está falando assim: vocês vão ter tribulações, mas vocês devem lembrar que a justiça em favor de vocês, ela vai, no caso aqui, ela vai ser feita. Jesus ainda não tinha morrido. Então, hoje, quando a gente olha à luz disso, a gente vê que a justiça já foi acreditada em nosso favor. Então, a gente deve sempre, no momento de dependência, a gente sempre lembrar que vamos se preocupar com o dia de hoje. Não quer dizer que a gente vai ser negligente com outras coisas na nossa vida. É lógico que a gente tem que se preocupar com muitas coisas, tem que ser organizado, tem que ser cuidadoso, ter cautela. Isso também honra a Deus, mas em tribulações, muitas vezes, a gente quer a solução rápido. E a gente deve lembrar que a tribulação ela tem a finalidade de moldar o nosso caráter conforme a imagem e semelhança de Jesus. Certo? Muito bem. Então, a gente entra daí no último ponto, que é justamente a questão dos pedidos. Então, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Quando a gente fala em pedido, é interessante porque a gente acaba caindo sempre numa imagem de um Deus gênio da lâmpada. Aquele Deus que ele está ali só para atender pedido. Né? Eu acho engraçado assim, que em muitas igrejas, infelizmente, é comum a gente escutar termos como eu declaro. Eu declaro. Não sei se vocês já escutaram isso alguma vez, em alguma pregação, ou até mesmo em alguma igreja. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque quando a gente fala, eu já escutei pessoas falando: eu declaro. Uma vez eu fui numa igreja lá, e aí o pastor, uma pessoa veio dar um testemunho na frente, né, junto com o pastor aqui, de um propósito de oração e tudo mais.
E ela contando ali que ela foi lá, eles foram no lugar, era para alugar uma sala comercial, eles foram lá naquela sala comercial, fizeram oração, jogaram umas sementes por baixo da porta e ela fez uma oração declarando que aquela sala ia ser alugada para ela. Eu pensei, declarar para Deus? Eu falei, cara, declarar para Deus, mas quem que a gente acha que é para declarar alguma coisa para Deus, para ordenar alguma coisa para Deus, gente? Por favor. Eu fiquei apavorado, eu falei, não, deve estar brincando, só pode, né? Eu imagino Deus olhando assim lá de cima, olhando para Jesus e falando, tá vendo lá? Não dá, ó, cara. Apocalipse vai chegar logo, ó, cara, só porque não tem jeito isso aí. Então, assim, desculpa a piada, pessoal. Mas assim, é que é uma coisa que realmente me chocou, me deixou assim, ó, assustado, porque tu imagina assim, ó, desculpa a palavra, mas a arrogância de uma pessoa para querer ordenar alguma coisa para Deus. Deus não é gênio da lâmpada, o do Aladim aqui. Não é assim que funciona. E muitas vezes, até quando a gente fala em propósito de oração, é uma coisa que a gente tem cuidado. Porque muitas igrejas, de uma maneira polida, falam muito em propósito de oração. Vamos fazer um propósito de oração, aí vamos jejuar e tal, para que eu consiga trocar de carro. Não, espera um pouquinho. Isso é uma maneira de barganha. Se tu está fazendo um propósito de oração para conseguir algo, ainda mais no tempo que tu quer, espera um pouquinho, meu amigo. Não é assim que a gente deve reverenciar Deus, que a gente falou antes ali da questão de se prostrar. É a gente que deve se prostrar diante de Deus. Não é Deus que deve se prostrar à nossa frente para atender aos nossos desejos. Concordam? Então, quando a gente começa a aprofundar na questão do clamor, a gente tem a primeira percepção, que é em relação ao seguinte: não os deixes cair em tentação e livra-nos do mal. E aí, lá em Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, não precisam abrir, eu acho que eu coloquei, perfeito, tá? Ele fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Então, quando eu vejo uma situação dessas, é a primeira coisa que eu paro para pensar. Falei, cara, como é que a pessoa vai fazer um propósito de oração, vai declarar, vai exigir alguma coisa de Deus para benefício próprio em primeiro lugar? E não é só falar, não, mas eu quero aquela sala comercial porque assim eu vou poder glorificar a Deus. Não parece. Não parece. Se tu precisa de algo para poder glorificar a Deus, então tu está dizendo que a graça de Deus não é o bastante para ti, para a tua vida, né? Então, isso está diretamente ligado ao primeiro ponto que a gente falou lá no início aqui do estudo, que é o que a gente viu lá em abril, que de novo cai na questão do quê? Do relacionamento. Porque a gente vai pedir as coisas que agradam a Deus conforme a gente conhece a sua palavra. Porque à medida que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente se relaciona com Ele, a gente começa a perceber que Deus ele sabe o que é melhor para nós e não a nossa vontade. Então, pedir o que está de acordo com a vontade de Deus é sinônimo de sabedoria, de maturidade espiritual, de uma pessoa que tem tempo com Deus, que se relaciona com Ele com intimidade, que tem humildade para reconhecer que a vontade do meu Pai é melhor do que a minha, né? Melhor do que o meu coração deseja. E quando a gente lê, por exemplo, lá em João 16, 24, ele fala o seguinte, deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Pessoal, Deus ele é generoso. É tão generoso que o maior presente que Ele podia nos dar, que é a vida eterna, Ele já nos deu. Então, assim, qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer provação que a gente passe aqui nessa vida, é algo que não se compara ao que a gente vai viver depois. Então, quando a gente estiver num momento de oração, diário, numa devocional, não tem problema a gente apresentar o nosso clamor diante de Deus, os nossos anseios diante de Deus, as nossas preocupações. Não tem problema. Desde que a gente tenha uma atitude de reverência, a gente reflita no íntimo do nosso coração e isso automaticamente vai fazer a gente refletir se realmente aquilo que a gente está querendo vai de fato agradar a Deus.
Eu posso pedir para Deus lá, Deus, eu não quero nada, eu não quero uma vida luxuosa, eu quero só, sei lá, me livrar da dívida do cartão de crédito. Será que se Deus te der uma bênção naquele momento, daqui a 6 meses, tu não vai estar com dívida no cartão de crédito de novo? Então, o problema não é a dívida no cartão de crédito. O problema é a maneira que tu prioriza as coisas e que tu usa o teu dinheiro de uma maneira incorreta. Isso a gente pode dar N exemplos de como a gente tende a pedir coisas pontuais, específicas para Deus, a solução final do problema, e geralmente nesse processo a gente não olha para o nosso coração para reconhecer o porquê que a gente está naquela situação, o que aconteceu, o porquê que Deus quer fazer aquilo. Às vezes até uma situação de saúde. Eu tive pessoas, amigos meus, irmãos, não aqui de Farroupilha, mas de outra cidade, que perderam um filho durante a gestação. Foi uma situação bem complicada. E eu pensei, cara, eu não sei se no momento do que eles estão passando, se eu teria força para perseverar num momento desses. E conversando com eles depois ali, eles falaram que eles entendiam desde o início que era a vontade de Deus, de que de alguma maneira aquilo ia moldar o caráter deles conforme a semelhança de Jesus, que aquilo ali ia produzir, ia fazer alguma coisa na vida deles com um propósito que não é aqui nessa vida, mas é um propósito eterno. Então, de novo, eu digo que Deus ele é generoso. E a gente tem que lembrar que quando a gente passa por tribulações, geralmente, com certeza, o propósito de Deus com isso é nos preparar para algo que é eterno. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, tá, pessoal? E, enfim, para concluir, então, coisas para a gente relembrar que Deus ele nos ama, né? Deus ele ama você e se alegra em dar coisas boas, se eles pedirem e se a gente pedir da maneira correta. Existem condições para que uma oração seja respondida, né? Que a gente acabou de entender aqui um pouquinho melhor sobre isso. E Deus ele é o nosso Pai Celestial, então Ele não vai dar uma coisa para nós que não vai ser boa para nós. E, de novo, né, que a oração ela é mais do que um modo de obter coisas. A oração, à medida que a gente cresce na oração, a gente descobre que essa paz, essa alegria, essa comunhão com Deus, ela é o maior benefício que a gente pode ter. Certo? Amém? É isso, pessoal. Então, vamos orar agora e agradecer. Pai amado, obrigado, Deus, por essa noite, Pai, que a gente pôde estar aqui abrindo o nosso coração, Pai, entendendo mais sobre como o Teu Filho Jesus nos instruiu a orar, Deus. Que a gente possa estar lembrando, Pai, de ter sempre que a gente tiver o nosso momento devocional contigo, Pai, nosso quarto de escuta, para a gente se relacionar contigo intimamente, Pai, a gente lembre, Pai, que o principal objetivo é a gente estar se relacionando contigo, Deus, é a gente estar conhecendo a Tua palavra cada vez mais e, por meio dela, conhecendo a Tua vontade para a nossa vida, Pai, que a gente possa estar Te adorando, Pai, que nem a gente louvou e cantou hoje, não pelo que a gente precisa, pelo que Tu fez por nós, mas, antes de tudo, pelo que Tu é, Deus, por quem Tu é, Pai, esse Deus grandioso, misericordioso, que derramou a Tua graça, Pai, sobre nós, mesmo com a gente não merecendo. Que a gente possa reconhecer, Pai, o quanto a gente é dependente de Ti e que essa dependência, Pai, ela produza frutos de fé, Pai, de perseverança na nossa vida. E que, diante desse contexto, Pai, a gente possa, aí sim, apresentar os nossos pedidos, Pai, a Ti, clamar a Ti, e que, independente da solução, Pai, da Tua resposta, ser sim ou não, e ser no Teu tempo, não no nosso tempo, que a gente aprenda a ter prazer nela, Pai, a ter prazer na Tua vontade para a nossa vida, e que a gente aprenda dessa maneira a confiar cada vez mais em Ti, Pai. Em Teu nome que eu oro, Pai, eu Te agradeço. Amém. Pessoal, tenham uma boa noite, uma boa semana.